Delfino, volto com você. Obrigado, Valentina. 10h38. Está ao vivo conosco Priscila Brandão, enfermeira e assessora técnica do Devisa. Muito bom dia, Priscila, tudo bem? Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Que bom. Nós que agradecemos a sua participação no CBN Campinas. Eu peço que você fale desse estudo de efetividade da vacina Coronavac. Bem, o estudo de efetividade de uma vacina, ele tem uma relação com que a gente aplicar uma vacina na vida real e ver se ela de fato, fora dos laboratórios e fora daquele ambiente mais organizado que são os ensaios clínicos, se ela de fato ela é boa, se ela de fato produz a imunidade, se ela continua sendo eficiente ao longo do tempo. Então, o município de Campinas, junto com o município de Araraquara, e o professor José Cássio, da Faculdade da Santa Casa de São Paulo, junto com o Instituto do Butantan, fizemos então uma pesquisa que é sobre a efetividade da vacina Coronavac. Essa pesquisa, ela iniciou em julho do ano passado, né? A gente fez o treinamento das equipes e começou então o processo de coleta de dados. Esses dados foram coletados com pacientes que foram até os serviços de saúde e tinham sintomas respiratórios. Passando daí, o que nós fizemos? Em novembro, quando teve uma diminuição do número de casos, né, de Covid, a gente passou então por um momento de uma nova etapa da pesquisa, que foi um momento de buscar os que já tinham adoecido contra a Covid. E daí, então, a gente conseguiu, no finalzinho agora, no dia 11 de março, encerramos a coleta de dados e agora agradecemos inclusive a participação dos munícipes, né? Tivemos mais de 1.200 pessoas que aceitaram participar e que nos apoiaram nessa coleta de dados. E agora todo esse contingente de dados que foi coletado com essas pessoas está sendo analisado pelo Instituto Butantan, e daí a expectativa é que, por volta do final do mês de abril, maio, a gente já tenha resultados preliminares dessa pesquisa. Tá, esse resultado ele vai ser divulgado para a imprensa? Como é que vai ser? Como? Sim, na verdade, agora o que a gente está fazendo, né? A gente fez a pesquisa, então a gente está cuidando do banco de dados, vendo se não falta alguma informação, se está tudo ok, para que a gente possa ter uma análise confiável desses dados. Então, o Instituto Butantan está fazendo isso, a gente está finalizando, então, toda a parte de banco de dados, para que o Instituto Butantan faça toda a análise. Essa análise ela é bastante criteriosa, são análises estatísticas que são feitas a partir dos dados coletados e analisa-se que conclusões que são possíveis chegar com esses dados coletados. Então, somando as informações coletadas pelos pacientes aqui em Campinas, com as informações dos pacientes de Araraquara, o Instituto Butantan vai conseguir, então, verificar questões sobre a efetividade. Então, se todos os públicos que foram aplicados à Coronavac, ela continua sendo efetiva, qual é o tempo que ela ainda é efetiva depois da aplicação da vacina, se variou a efetividade da vacina a depender da faixa etária, se é necessário ou é recomendado novas doses de vacina, entre outras questões que o estudo vai permitir concluir. Assim que o estudo for concluído, o Instituto Butantan faz a divulgação dos resultados, né, através das divulgações oficiais e também através da imprensa, da assessoria de imprensa deles, vai fazer a divulgação desses dados. Esse estudo foi aplicado em adultos, homens, mulheres e também crianças? Não, em crianças não. Como a vacina da Coronavac ela ainda não tinha sido liberada para menores de 18 anos, quando a gente iniciou o estudo, só foram incluídos maiores de 18 anos, tá? A gente não fazia abordagem para a vacina que a pessoa tomou. Então, a abordagem era feita. Eu tenho mais de 18 anos, estou com sintomas respiratórios, a pessoa já era convidada para participar da pesquisa. Se ela tivesse tomado Coronavac e tivesse coletado o exame de PCR,
ela continuava na pesquisa. Se não, a gente agradecia a participação dela e já encerrava por ali. Então, os que avançaram e continuaram, num primeiro momento, a gente já conseguiu fazer a coleta de exames e conseguiu fazer o monitoramento viral desses pacientes. A partir do momento que a gente avançou e que o número de casos foi diminuindo, aí a gente começou a trabalhar só com os dados que o paciente fornecia e as informações de prontuário e das fichas de notificação. Mas esses dados estão sendo analisados agora e imaginamos que, no mais tardar, no mês de maio, eles já vão ser disponibilizados. Tá, você poderia sair um pouco desse tema desse estudo de efetividade? Você poderia falar da liberação das máscaras em ambiente interno? Você está autorizado a falar sobre isso? Qual é a sua opinião? Bem, o Departamento de Vigilância, a Secretaria Municipal de Saúde e o prefeito estão em reunião neste momento, né? Então, eu não tenho condições de dar adiantar nenhuma informação com relação ao qual vai ser o posicionamento do município de Campinas para a questão das máscaras. A gente entende, né, fazendo parte do Comitê de Enfrentamento à Covid, que a situação epidemiológica ela tem melhorado ao longo do último mês, né? A gente tem melhorado, diminuído o número de atendimento de sintomáticos respiratórios, diminuído o número de coleta de exames, mas, de fato, a decisão ela é feita a nível de secretaria e estão todos reunidos agora, para que possam, a partir da análise epidemiológica, tomarem as melhores decisões para a população. Uma coisa importante que, nesse sentido, para a gente falar, é que a pandemia ela não acabou. A gente está numa situação de melhora dos níveis epidemiológicos de transmissão da doença, né? Agora, o que não muda é o que as pessoas que fazem parte do grupo de risco, os cuidados que elas devem permanecer. Então, independente se for liberado o uso de máscara para pessoas em espaços abertos ou espaços fechados, as pessoas que têm comorbidades, as gestantes, os idosos, né? Ou pessoas que eventualmente têm alguma doença imune, elas precisam manter o cuidado até que a gente consiga ter, de fato, uma cobertura vacinal amplamente realizada, tanto em adultos quanto em crianças, né? A gente ainda está, neste momento, com uma cobertura vacinal em crianças abaixo do esperado, então a gente tem empenhado esforços para que a gente consiga conscientizar a população de que a vacina ela é uma medida adicional extremamente importante para evitar tanto a questão de adoecimento para a gravidade das pessoas, quanto com relação à medida protetiva individual e coletiva, né? Então, quando a gente toma uma vacina, a gente toma uma vacina para que a gente diminui, no caso, a vacina contra a Coronavac, a gente diminui o efeito individual, que é eu adoecer com gravidade, mas eu também tenho uma questão que é eu proteger os demais com quem eu me relaciono, porque uma pessoa vacinada já sabe, se a gente já tem estudos que mostram isso, que uma pessoa vacinada ela tem uma diminuição da proliferação do vírus, então ela dissemina menos vírus. A gente vai lidar, e a gente já esperava isso, que em algum momento a gente ia passar por um momento de convivência com essa doença, assim como foi a AIDS em algum momento, né? E que alguns comportamentos envolvem um risco maior. Por exemplo, nesse momento, um comportamento de aglomeração. Então, uma pessoa jovem vai em uma festa ou vai numa balada, não vai usar máscara, tem uma relação perto. Se ele adoecer, provavelmente a gente não vai ter grandes questões. Se ele tiver vacinado, vai ser melhor ainda. Mas se ele morar com um idoso, por exemplo, que tem um sistema imune comprometido, ele pode sim passar a doença e termos os efeitos de gravidade com esse idoso. Então, quando a gente fala de uma doença na proporção e na gravidade que a Covid teve, né, aí ao longo desses 2 anos, especialmente aqui no município de Campinas, que a gente pôde acompanhar, a questão do como a gente lida com essa situação. O risco, ele diminuiu agora? Sim, ele diminuiu agora, mas os cuidados, a higienização das mãos, a lavagem das mãos. Outra questão que é extremamente importante é a questão da etiqueta respiratória. Se eu
não vou estar mais de máscara, seja no ambiente aberto ou fechado, mas se eu for tossir ou espirrar, eu tenho que tentar conter as gotículas, né? Então, colocar o braço, tossir para o cotovelo e tentar evitar essa disseminação, isso para qualquer doença respiratória, não é só para o Covid. Se eu estou doente, se eu estou com um sintoma gripal, eu não devo ir aos locais, né? Então, eu tenho que me abster de ir numa festa, ou eu tenho que me abster de ir para o trabalho, eventualmente para a escola. Então, quando a gente lida com a questão da Covid, se tornando, nesse momento de transição, de uma epidemia, de uma pandemia, e ao longo do processo, a gente ir chegando no nível de endemicidade, ou seja, um número esperado para essa doença nesse período, a gente precisa manter todos os cuidados, né? Não é porque a gente vai cair com as medidas, e por que a gente conseguiu cair com as medidas, eventualmente no estado, e ainda não posso dizer pelo município de Campina, mas algumas outras capitais já estão fazendo isso. Por que foi possível a gente fazer isso? Foi possível porque a gente fez a vacina, foi possível porque a gente teve uma cobertura vacinal adequada. Então, eu vou falar para você que tem pessoas que não se vacinaram e que continuam tendo risco, sim, de adoecimento e para a gravidade. Tem pais que estão inseguros para vacinar os seus filhos. A vacina ela é segura, ela já foi testada em fases clínicas. Todas as vacinas que estão disponíveis, elas foram testadas nas fases clínicas, ensaios clínicos fase 1, 2 e 3. Algumas já estão em fase 4, por exemplo, esse estudo que a gente está fazendo da efetividade já é um estudo de como que a vacina se comporta na vida real, né? Então, os pais eles precisam se conscientizar que a gente protege os nossos filhos. Eu tenho medo da reação vacinal. A reação vacinal ela é uma reação esperada, depende do corpo da criança ou do adulto, mas ela, com certeza, sem dúvida alguma, é muito menor do que a doença ou do que as chances de complicação da doença. Então, a gente não pode olhar essa situação de que é bom, é ótimo a gente poder sair ao ar livre e não precisar mais usar máscara, mas ao mesmo tempo a gente precisa ter um amparo de todas as outras questões. Então, só foi possível a gente avançar porque a gente avançou nas coberturas vacinais, a gente tem uma grande parte da população que está protegida, só que a gente ainda tem uma parte da população que não está protegida. Tem pessoas que não estão procurando os nossos serviços de saúde para tomar a terceira dose. E a gente já sabe que a terceira dose, ela é para ajudar o meu sistema imune a reconhecer e se preparar de novo, porque as taxas de anticorpos vão caindo, e daí eu dou mais uma dose para que o meu sistema imune consiga falar, ok, eu consigo reconhecer essa doença e eu consigo lidar com ela. Então, a gente tem um cenário que é bastante peculiar, de que a gente está muito feliz com a recrudescência da doença, mas a gente tem que pensar que, neste momento, a gente tem que lidar com os aspectos que são relevantes do ponto de vista de quem é o público que precisa continuar, ou qual é a atividade que vai me expor a maior risco. E daí eu, enquanto indivíduo, neste momento, tenho que fazer a opção daquilo que eu acho melhor para mim, daquilo que eu acho melhor para minha família, né? Então, a gente vai passar por um longo momento de transição, onde a decisão individual também vai ser importante. Que risco que eu corro, né? E que opção que eu estou fazendo por isso. Então, a gente continua trabalhando na lógica de que é necessário que a gente mantenha os cuidados. A higienização das mãos, a lavagem de mãos frequente, ela previne inúmeras doenças, não só a Covid, né? Sejam elas respiratórias, sejam de transmissão alimentar, ou enfim, então a gente aproveita para deixar essa marca importante para todos. A lavagem das mãos, ela previne doenças, seja ela qual for, com a Covid, sem a Covid. A questão do uso de máscara, pode cair? Pode cair, mas se eu estiver doente, eu não vou frequentar lugares onde eu possa expor outras pessoas a risco, né? Procurar o serviço de saúde, se for necessário, para que a gente consiga cuidar dessa doença. A gente está avançando, mas a gente ainda tem que manter o alerta, que tem cuidados mínimos, além da vacinação que a gente tem que seguir. Nós conversamos com Priscila Brandão, enfermeira e assessora técnica do Devisa e do Comitê de Enfrentamento à Covid.
Priscila Brandão, obrigado pela entrevista e um bom dia. Eu que agradeço, um ótimo dia. 10h53. CBN Campinas.